Quando nós não estamos andando em obediência, queridos irmãos, não tem outra rota no nosso caminho que não seja sacrifício. E é tão ruim fazer sacrifício por aquilo que não vale a pena. É tão ruim investir tempo naquilo que não vai dar em nada. É tão ruim você colocar recursos tão escassos, viver uma vida em concordância com uma coisa que no final de contas não vai dar certo. Irmãos, quem não obedece sacrifica. E nesse exercício de fé, nós precisamos andar em obediência, até porque o justo vai viver da fé, e se ele recuar, não tem prazer nele. Agora, não tem como andar numa fé sem fidelidade, por isso, ser fiel até a morte, dar-te-ei o quê? Olha só, irmãos, todas as vezes que temos fé, andamos numa concordância em obediência, fidelidade ao Senhor, é certo uma grande conquista, é coroa da vida. E o tema da nossa reflexão nessa manhã será: atraindo vitória, eliminando derrota. Atraindo vitória, eliminando derrota. Josué 3,5 diz assim: Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Agora lá no capítulo 7, verso 1. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Verso 5. Chegando a matar 36 deles, eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Verso 7. Disse então Josué: ah, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes desta terra saberão disso. Nos cercarão e eliminarão nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? E o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está prostrado. Israel pecou, violar a aliança que eu lhes ordenei. Eles se apossaram de coisas consagradas, roubaram-nas, esconderam-nas e colocaram junto aos seus bens. Verso 12. Por isso os israelitas não conseguiram resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores de sua destruição. Não estarei mais com vocês se não destruírem no meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Agora, verso 13, e é o último. Vá, santifique o povo, diga-lhes: santifiquem, para que amanhã, pois, diz o Senhor, Deus de Israel, há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Pai, tua palavra será proclamada e ela sempre tem um propósito: fazer o que te agrade, aquilo que vai no teu coração, aquilo que o Senhor designou como propósito. Cumpra isso. Agradar ao Senhor é o grande tema desse culto. Fale com a sua igreja em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós sabemos perfeitamente onde esse texto está inserido. Depois de centenas de anos, promessas começam a se cumprir no meio do povo de Israel. E agora Israel então está tomando posse da terra que emana leite e mel, como o Senhor havia prometido. Mas para adentrar a terra,
E logo de princípio, a chegada se dá em Jericó. E precisava o povo então passar por uma grande muralha, ou seja, o adentrar a terra prometida estava sendo precedido de um grande obstáculo. É nesse momento então que Josué começa a reunir todo o povo, por isso o capítulo 3 está falando: santifiquem-se, porque o Senhor fará maravilhas. Preparem-se, porque é a hora de pisar a terra, é hora de viver o melhor do que o Senhor separou. É um momento de grandes conquistas, é um momento de grande realização. Depois de tanto tempo, tanta peregrinação, depois de cativeiro, vocês agora estão sendo levados para um lugar onde há tudo do bom e de melhor. E o Senhor então ordena ao povo: olha, vocês vão rodear durante 6 dias, e vocês vão no 7º dia tocar trombeta, e o povo vai gritar, e as muralhas vão cair. Assim fez Josué, como Deus havia determinado. O que eu percebo no texto bíblico, quando o Senhor fala: se santifiquem, porque o Senhor quer fazer maravilha no meio de vós. Há um princípio para grandes vitórias, é o princípio da obediência. Não é possível a gente ouvir a voz de Deus, perceber o que a palavra de Deus orienta e estarmos indiferentes. Alguns até nos chamam de fundamentalistas, retrógrados, pessoas que parece que pararam no tempo, enquanto que a Bíblia, ela nos tem princípios e valores que são imutáveis. É bem verdade que a sociedade passa por um processo de usos e costumes que nunca vai parar, e isso não está estatizado, ao contrário, isso vem cada vez mais modificando, mas os princípios divinos são imutáveis. É preciso fazer uma diferenciação entre ética cristã e moralidade. Porque dentro da ética tem um fundamento que é a palavra, que tem princípios que passará o céu e a terra, mas a palavra não vai passar. E o povo, observando isso, independente do tempo, ele obedece. Ele olha e fala: aqui está realmente o que nós precisamos. O Senhor já havia dito ao povo, Deuteronômio 28, 15 e 16, entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, seu Deus, se não seguirem cuidadosamente todos os mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas as maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Vocês serão amaldiçoados na cidade, serão amaldiçoados no campo. Ou seja, o princípio é: a obediência traz proteção, a obediência vai realmente fazer com que nós possamos conquistar, e tem vários benefícios disso. Um povo que obedece ao Senhor, que anda nos princípios do Senhor, eles são prudentes, são fortes, eles têm visão, eles conseguem deixar um legado. A obediência nos torna diferentes na maneira de agir, de proceder e de pensar, porque quando alinhamos os nossos pensamentos, e os pensamentos estão cativos ou obedientes ao de Cristo Jesus, meus irmãos, nós nos transformamos numa potência. E tudo está aqui, ó. É não se conformar, como Paulo escreve à igreja em Roma, no capítulo 12, com as coisas desse mundo, não. Mas transformar o entendimento, a maneira de pensar. Nós somos abençoados por causa da obediência de Abraão, e ele obedeceu, mesmo tendo que sacrificar. E isso é estendido a cada um de nós até os dias de hoje, como a obediência traz consequências de geração em geração. Como promessas se cumprem. É o tempo que o povo está entrando na terra. Promessa está sendo cumprida. E a obediência em todos os detalhes está sendo praticada. Mas 1 João 5,3 nos diz
Nisso consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Quem dera que tivesse sempre no coração essa disposição de temer-me, para obedecer todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Deuteronômio 5, 29. Mas tem um outro grande princípio para que possamos nos santificar a fim de colher maravilhas e conquistar grandes coisas e promessas se cumprirem. É o princípio da fé. E a fé caminha com fidelidade. É impossível a gente exercitar uma fé de cercar uma muralha e bota lá os armados e vem os sacerdotes e cercar o primeiro dia, retorna. Cercar o segundo dia, retorna. Cercar o terceiro dia. Sabe o que Deus estava fazendo? Testando a fé e a fidelidade do povo. Repare, quando nós estamos prestes a grandes conquistas nas nossas vidas, o que mais vai suceder com cada um de nós é teste de fé e fidelidade. Sempre o Senhor vai nos trazer uma prova de fé. Esses dias, eu fui sair para dirigir, eu sempre que sou cronometrado, ando em cima do laço. E na quinta-feira eu botei o Waze e botei o Google Maps e fiquei controlando meu horário para chegar em determinado lugar. E quando falta assim 15 minutos, eu saio com uma margem de segurança. Só que eu resolvi sair mais cedo. Eu chego sempre nesse lugar assim 10 para as 11, e eu cheguei lá 10h32. E fui dirigindo de maneira pacientemente, glorificando o nome do Senhor, até surgiu um motoqueiro enviado do cão. Mas eu não tive nenhuma dúvida que aquele homem não estava sozinho. E em determinado momento eu falei assim, eu vou abrir a porta do carro e vai ter... Irmãos, eu não dei uma palavra. E aí eu me lembrei do meu propósito quando eu saí de casa. Eu falei, o Senhor está me testando. Mas que prova em Deus. Isso já foi aqui nos Arraiais de Vila da Penha, na Redondeza. Quando eu fui chegando próximo à Barra, no local que eu iria, tive a segunda prova, para desestabilizar. E andando como talvez nunca, devagarzinho, irmãos, quietinho, na adoração. Irmãos, quando Deus está prestes a fazer coisas na nossa vida, vai ter um exercício de fé e de fidelidade ao Senhor. Foi por isso que Saul ficou para trás. O Senhor ordenou, olha, não poupe nada, toma o território do inimigo. Aí ele poupa Agag, o melhor dos bens, o melhor das coisas, e com propósito nobre. Qual era o grande propósito? A servir e adorar o Senhor. Deus ordenou, Acabe, extermine com tudo. Aí eles pegam o rei, pegam as melhores coisas. Fica aqui o microfone. E aí começa o grande problema. Ele acha que ele faz uma obediência, que é uma obediência parcial. Se é que isso existe. E aí vem a frase célebre na vida de Saul: obedecer muito melhor do que sacrificar. Irmãos, quem não obedece, sacrifica. Vamos repetir isso? Quem? Não, você não entendeu. Mais uma vez. Quem? Não obedece, sacrifica. Vira para o lado e fala assim, entendeu? Fala assim, entendeu? Entendeu? Quando nós não estamos andando em obediência, queridos irmãos, não tem outra rota no nosso caminho que não seja sacrifício. E é tão ruim fazer sacrifício por aquilo que não vale a pena. É tão ruim investir tempo naquilo que não vai dar em nada. É tão ruim você colocar recursos tão escassos, viver uma vida em concordância com uma coisa que no final de contas não vai dar certo. Irmãos, quem não obedece sacrifica.
E nesse exercício de fé, nós precisamos andar em obediência, até porque o justo vai viver da fé, e se ele recuar, não tem prazer nele. Agora, não tem como andar numa fé sem fidelidade, por isso, ser fiel até a morte, dar-te-ei o quê? Olha só, irmãos, todas as vezes que temos fé, andamos numa concordância em obediência, fidelidade ao Senhor, é certo uma grande conquista, é coroa da vida. A palavra de Deus nos garante isso. Ela aponta para esse caminho, mas é interessante a gente exercitar uma fé que não é só a nossa fidelidade, sabe por quê? Fidelidade é via de mão dupla. E quanto mais você está no caminho da fidelidade, mais você vai ter pessoas ao seu redor sendo fiéis. O Senhor coloca isso. Ah, pastor, o senhor não sabe, eu tive um casamento com uma pessoa e que eu fui tão fiel, ela foi tão infiel a mim, ela fez coisas comigo, sabe, que eu assim, eu não tenho nem coragem de falar. Irmãos, talvez até a tua infidelidade tenha sido quando casou com essa pessoa. Que o Senhor às vezes está falando assim, não entra nisso não. Não vai por esse caminho não. Desobedece, vai na infidelidade, vai caminhando como bem quer, até o momento que você vai perceber que você está sacrificando. Aí depois casa, aí depois quando começa a dar problema, fala assim, pastor, quem foi que disse que Deus uniu? Eu já ouvi isso diversas vezes, irmãos. Quando começa a dar o problema, quem disse que Deus uniu? Aí começa a botar Deus. Devia botar Deus lá antes de você andar. A coluna andou, a nuvem andou. Não ande, irmão, fique parado. Agora, se aliançou, carrega. Muda. Deixa Deus te usar aí, querido, querida do Senhor. E quando eu olho para a palavra de Deus, um povo que está andando em fidelidade, o nosso desafio é ter essa fé. E essa fé no Senhor vai nos levar a atrairmos cada vez mais a fidelidade de Deus. É impossível um justo que vive da fé não experimentar a fidelidade de Deus. Deus sabe o que precisamos, irmãos. O nosso Deus é fiel. Ele fala, Ele promete, Ele cumpre. Sabe por quê? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus fala, Deus cumpre, Deus faz. Jeremias 1,12, o próprio Deus fala, eu sou o Senhor que velo pela minha palavra para a cumprir. Mas é preciso o princípio de fé e fidelidade com o Senhor, senão a nossa vida será derrota. Nós estamos entrando num processo como se o exercício da promessa só cabe a Deus cumprir. Não, o exercício da promessa o Senhor vai cumprir se andarmos de maneira obediente, se andarmos por fé e com fidelidade ao Senhor. Deus não quer achar em nós servos que prosperaram muito na vida, que conquistaram grandes imóveis, com grandes diplomas, com uma conta bancária gorda. O Senhor quer achar em nós servos fiéis. Mas há um terceiro princípio que o texto aponta. Não tem como, irmãos, uma grande conquista se não tiver obediência. E foi o que no capítulo 3 está narrado. O povo fez tudo o que Deus havia ordenado. Não é possível um povo acreditar que com grito muralhas vão cair. E elas caíram. Você tem que ter muita fé, irmão. Você já imaginou diante do seu problema, você falar assim, eu vou ficar agora uma semana rodeando, e quando chegar domingo que vem eu vou dar um berro e vai estar resolvido. Irmão, tem que ter muita fé para você fazer isso. E agora entra o terceiro princípio para as grandes conquistas. Santidade. E a gente olha para um contexto bíblico, desde o Éden, quando Adão peca, o primeiro animal é sacrificado para cobrir Adão e Eva. Quem fez isso?
o próprio Deus para os santificar. Era cobertura, eles precisavam. Nós vamos perceber no decorrer da palavra de Deus e vendo o tratamento de Deus com o seu povo, antes de Deus no Monte Sinai dar os mandamentos, o povo está 3 dias se preparando para receber a lei e se santificando. Olhe para Jesus no deserto, 40 dias e 40 noites sem preparo. Por quê? Viria uma grande provação, mas viria uma grande vitória. Mas ele está ali preparado, jejuando, orando, clamando ao Senhor. Deus não opera onde existe pecado. O pecado é que faz divisão entre nós e nosso Deus, diz o profeta Isaías. Irmãos, é impossível a gente querer ver a bênção nas finanças, a bênção na família, a bênção na tua vida profissional, se estamos fazendo as coisas do nosso jeito, e não raras as vezes ainda em pecado e não cumprindo a santidade do Senhor. Se somos povo separado, se somos geração eleita, sacerdócio real, nós precisamos andar de acordo com a realeza, com o sacerdócio, com a vocação que Deus nos deu. 2 Timóteo 2, 18 e 19 diz assim: todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo esse selo: o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo Jesus, aparte-se da iniquidade. Sabe o que é isso? É o pecado, é a raiz. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro, prata, mas também de pau e barro, uns para honra, outros para desonra. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. O primeiro princípio que eu vejo nesse texto é: afaste-se da iniquidade. O que é isso? Santidade. Separação para quê? Para você se tornar idôneo. Idôneo para o bom uso que Deus quer fazer. Eu gosto lá no Éden, quando cria a mulher, que Deus fala: será ajudadora idônea. Não é uma ajudadora qualquer. Tem gente que fala assim: eu ajudo, mas não é idôneo. Para Deus te usar, seja idôneo. E o texto continua falando para realizarmos boas obras. Agora eu gosto do final desse texto que diz assim: instruindo com mansidão os que resistem à verdade, se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecer a verdade. E agora entra uma parte, presta atenção nisso, acompanhe, irmão. E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Na verdade, nós não temos outro caminho que não seja a santidade. Se nós não tivermos servindo ao Senhor em separação, estamos servindo ao maligno com devoção. Talvez não percebamos, mas não tem outra rota, não tem uma terceira via. Por isso que Miqueias fala, 6:8, ó homem, o que é que Deus te declarou que é bom? O Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com o seu Deus. O que é isso? Separação. É impossível viver uma vida vitoriosa sem santidade com o Senhor, irmãos. Agora, por que o povo que no capítulo 3 sai vitorioso, agora, no capítulo 7 sai derrotado? Nós vamos ver então, já se você ler depois todo o capítulo 6, tudo que está no 3 vai se cumprir. Eu não tenho tempo, irmãos, depois você lê em casa. O Senhor fez, o Senhor derrubou, salvou Raabe, fez tudo que havia prometido. Não teve uma vírgula que não tenha se cumprido. O povo derrubou
as muralhas de Jericó em obediência ao Senhor, em fé junto com Deus e fidelidade, e o povo andou em santidade. Agora, capítulo 7, o povo sai derrotado. O texto que acabamos de ler fala que 36 homens sucumbiram. E se você for ler tudo, você vai ver que eles estavam fazendo um teste. Vamos com 2.000 homens, 3.000 homens. Quanto que dá? Vai com 3.000, o povo lá é pequeno. Ou seja, eles fizeram um planejamento de como combater. E nesse planejamento, eles foram com a carga máxima, com a convicção de que a vitória viria. Você já fez alguns planejamentos na vida que você fala assim, eu vou com tudo, vai dar certo, eu sei que isso aqui está alinhado. Foi o que o povo fez. E no final, derrota. As maiores derrotas na nossa vida, elas sempre estão cercadas por 3 elementos. Primeiro, desobediência. Se a obediência vai te trazer vitória, a desobediência vai te levar ao fracasso. O Senhor falou, extermina tudo, não pegue em nada. O juízo de Deus havia de ser derramado severamente. O povo de Israel tinha sido exortado a não se apropriar de nada o que havia em Jericó. O Senhor falou, não pegue nada. Nessa ocasião, então, Josué começa a falar com o povo para que pudesse cumprir tudo que Deus estava falando, ou seja, destruam totalmente. Josué ainda disse para ficar longe das coisas consagradas, que não se apossasse de nenhuma delas, para que não fossem destruídos. É só ver no capítulo 6, versos 17 e 19. Mas a desobediência ia levar a desordem, à destruição. Irmãos, quem anda em desobediência com a palavra, o caminho é destruição e morte, porque o salário do pecado é o quê? É exatamente isso. E olha que a punição, quando você ia se apoderar de algo que não era seu, não era morte, mas era a restituição em dobro. Está lá em Êxodo 22, dos versos 4 até o verso de número 7. Deveria restituir em dobro, mas aqui entra uma sentença divina. Olha, para exterminar, Deus fala, acabe, tire. Só tem uma forma de você lidar com o pecado, irmão. Sabe o que é? É exterminar, é acabar, é cortar pela raiz, é dar um basta. Não adianta ficar flertando e dizendo, eu fui meio obediente com Deus. Não tem meio obediente, ou é obediente ou desobediente. Com Deus não tem meio santo. Eu sou meio santo. Outro dia eu vi pessoas falando a respeito disso, né? Vi até uma pesquisa na internet falando de santidade. Quem se acha santo? Aí, santo só a minha mãe. Santo só o fulano de tal. Aí o outro disse assim, se alguém souber quem é santo, aí me avisa aí, porque eu não conheço ninguém santo, não. Não sei se esse negócio de santo se dá para ser, não. À noite a gente vai refletir um pouquinho mais sobre isso. Mas o Senhor não nos chamou para viver um meio termo, uma meia água, vivermos de maneira morna, porque não és frio nem és quente, vomitar-te-ei da minha boca. Não tem essa história que eu obedeci, e eu vejo às vezes pessoas na minha convivência, que elas são especialistas em botar vírgula e deturpar palavras. Como se aquilo fosse uma verdade, não é? Aliás, esse foi o princípio satânico tentando Jesus. Ele usa trechos da palavra de Deus, mas não usa o texto completo, né? Como é que Jesus está sendo tentado no deserto? Com meias palavras. Irmãos, isso é perverso demais. Às vezes a gente conta um lado da história, mas não conta o outro, que é vergonhoso. A gente esconde, sabe o que é isso? Mentira.
Ah, eu obedeci. Quer ver? Ó, eu exterminei tudo, mas está aqui, Senhor, eu trouxe o melhor para ti. É por isso que tem gente que você olha aí na classe política aí, indo lá recebendo propina para fazer coisa errada, ainda ora e consagra o Senhor e diz que é uma bênção. Está lá a oração deles. Obrigado, Senhor, pela propina. Irmãos, o povo eles estão brincando, não é possível. Qual é o princípio? Ele sabe que aquilo é errado, mas quer espiritualizar, botar Deus no negócio. Sabe quando Deus entra nisso? É nunca. Deus não entra nisso, irmãos. A desobediência há duas palavras que andam estreitamente relacionadas com ela. É rebelião e obstinação. Sabe o que é rebelião? É o ato de recusar-se a obedecer uma autoridade. E se tem hoje pessoas que eu tenho visto na sociedade, é um mundo de gente rebelde, não consegue lidar com o princípio de autoridade. Isso é na escola, isso é na igreja, isso é policial, seja lá o que for. Há uma rebelião intrínseca em cada um de nós e vai ter problema para lidar com a autoridade de Deus. Aliás, Deus é que institui toda a autoridade. Quem se volta contra a autoridade se volta contra. Olha aí, ó. Não percebeu. Tem problemas, às vezes, com a figura paterna, que é uma autoridade, contende, se dá mal com o pai, vai vir para a igreja para brigar com a autoridade do pastor, vai brigar com a autoridade dentro da escola, vai brigar com a autoridade no trabalho, e a vida dele é uma derrota. Por quê? A desobediência leva a isso. Segundo, é a obstinação. Sabe por quê? Isso é o pecado da idolatria. Meus irmãos, todo desobediente, a tendência dele é ter um ídolo, ou dinheiro, ou sexo, ou a posição. O pessoal gosta de uma cadeira, irmãos, de uma posição. Como há uma briga para a posição. Quando a gente vai tirar uma foto que o negócio está bonito, todo mundo vem, pousa ali na foto. Quero ser lembrado, quero aqui passar meu nome. E a gente começa a não perceber e entrar por um caminho de desobediência. Os desobedientes são aqueles que negam a existência de Deus. Salmo 14, verso 1. Desprezam a autoridade divina. Tito 3:3. Rebaixam Deus ao seu próprio nível, invalidando a palavra. Mateus 15, verso 6. E estão confrontando a verdade divina. Toda vez que você está andando em rebelião, em desobediência, você na verdade está dizendo: eu não me submeto àquilo que é a vontade de Deus. E se a vontade dele é boa, perfeita e agradável, o que está destinado a você é ruim, imperfeito e desagradável. 4 verdades sobre a desobediência. Nós somos servos de quem prestamos obediência. Somos servos. Segunda verdade, há um espírito de desobediência no mundo. Foi isso que Adão e Eva fizeram. O sinete da perfeição fez isso no paraíso, que foi o próprio Satanás. Terceiro, a integridade passada não justifica a desobediência atual. Cuidado com isso, meus irmãos. Andar em concordância, andar ouvindo a voz de Deus e fazendo o que lhe agrada é o que mais precisamos fazer. A ira de Deus vem, o quarto princípio, a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. E onde há a ira, não opera a justiça. Ninguém vos engane com palavras tolas, pois é por causa dessas palavras que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Naum, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta um culpado. Naum 1, verso de número 3. Deus nos chama a obediência, mesmo em meio às fraquezas. Irmãos, bote uma coisa na tua cabeça: você quer ter uma vida vitoriosa, sim ou não?
Não, acho que não quer não. Obedeça ao Senhor. A desobediência vai te levar à derrota. A desobediência vai te levar à vergonha. A desobediência vai te levar a fracasso. Desobediência vai te levar sempre a uma vida de angústia, de dor, onde você faz um esforço enorme, mas no final não frutifica, não vai para frente. Segundo princípio que te leva à derrota: incredulidade e infidelidade. Deus havia falado com o povo o que eles deveriam fazer, mas em determinado momento o povo faz o que quer, desobedecendo o que Deus havia ordenado. Romanos 3,3 diz: que importa se alguns deles foram infiéis? A sua infidelidade vai anular a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito: de modo que são justas as tuas palavras e prevaleces quando julga. Irmãos, ainda que venhamos andar na infidelidade, na desobediência, Deus permanece o quê? Fiel. Sabe por quê? Tiago 1,17 fala que nele não há mudança nem sombra de... Agora, nós não devemos andar por vista, devemos andar por fé. E a fé é o firme fundamento. Se não tem fé, não tem firmeza, não tem fundamento nenhum. Se tem uma coisa que caracteriza a vida cristã para grandes conquistas, é fé. Quem não tem fé vai agir sempre por conta própria. Quem não tem fé vai sempre tender a andar em desobediência. Quem não tem fé que Deus vai prover, que Ele faz tudo para te dar abundantemente, além daquilo que pedimos ou que pensamos, vai atropelar pessoas e processos, vai desobedecer e vai fracassar. Vida vitoriosa é vida com fé. Eu encaro a dificuldade, eu sei que está ruim, mas eu sei em que tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Andar por fé e não por vista. Hoje, a gente parece que não vê mais fé. Tudo que a gente vai fazer entra a carne. A gente não consegue se movimentar por fé. E tem até a música que fala: eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou. Não é assim? A igreja gostou, irmão. Esse irmão pode. A igreja está cantando aqui, irmão. Olha só. Seguir com fé. Acho que ele não. Ele vai. Calma, gente. Vai dar certo. Queridos, para a gente ter vitória na vida, tudo o que não é de fé é pecado. Jesus, Mateus 13:58, deixou de fazer muitos milagres no meio do povo. Sabe por quê? Por conta da incredulidade deles. Eu fico pensando: Deus, quais são os milagres que eu não estou experimentando? Por conta da minha incredulidade. Irmãos, eu oro aqui na igreja, eu chamo a diretoria, os pastores, para a gente estar em oração. E sem preciosismo e vaidade, a igreja tem dado passos ousados, mas passos de fé. E eu fico muito emocionado quando eu vejo que Deus aponta o caminho. E eu olho para alguns, eles ficam me olhando assim: pastor, será que isso vai dar certo? Eu falo assim: a igreja é dele, a glória é dele, é tudo para ele. Vamos firmes, porque isso já deu certo. E aí começa o movimento.
Aí Deus começa a mover pessoas, Deus começa a mover circunstâncias, irmãos, provas e obstáculos que são terríveis, mas faz parte do processo. É tão gostoso chegar no final e ver a vitória. E o último elemento da derrota, você sabe o que é? É a impureza. Acã se apoderou daquilo que estava destinado à destruição. Pelo pecado de um só homem, a nação israelita saiu derrotada. Um só homem se apoderou daquilo que não devia. Sansão, ele pega a doçura do mel no corpo de um animal morto, leva para dentro de sua casa, e aí começa toda a contaminação. Impureza. Acã reconhece que tinha pecado contra o Senhor, que pegou despojos de Jericó, capa babilônica, 2 quilos de ouro, 400 gramas de prata, barra de ouro, 600 gramas mais ou menos, capa bonita. A questão é que a gente está com uma mania de misturar o sagrado e o profano. Tem umas capas que eu olho por aí, eu falo assim, capa bonita, hein? Eu estou falando isso, você está pensando que é mulher, não é isso não. Eu estou lendo o que você está pensando. Às vezes são coisas que nos atraem, que a gente fala assim, isso podia ser meu. A gente olha uma prata e um ouro, metais preciosos, os olhos brilham. Mas vocês não foram comprados com prata nem ouro, vocês foram comprados com sangue do Cordeiro. É esse sangue que santifica, é esse sangue que purifica, é esse sangue que nos torna mais alvos do que a neve. É por intermédio desse sangue que temos livre acesso ao Pai. É por intermédio do sangue do Cordeiro que hoje nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido. Santidade, santidade. Tudo que não tem a ver com isso vai fracassar. E quero concluir dizendo: os princípios da vitória são os mesmos princípios do fracasso, só que de uma maneira que é um antônimo. Depende de como você aplica na sua vida. Ou obedece, ou desobedece. Ou vai andar por fé em fidelidade, ou vai andar por vista na infidelidade. Ou vai andar em santidade, ou vai andar na impureza. A diferença está na forma como você se alinha com os princípios. Agora, se o tema esse ano é santificados para conquistar, se você quer ter realmente uma vida vitoriosa no Senhor, atraindo vitória, eliminando derrota, eu te desafio hoje a dizer: Deus, me ajuda a ser obediente, me ajuda a andar por fé, me ajuda, me santifica. Eu não quero ter vida de derrota. Há coisas que estão paralisadas, as coisas não estão caminhando na minha vida, mas eu quero ter uma vida vitoriosa, mais do que vencedor por aquele que me amou. Curve sua cabeça agora e fale com Deus. E diga: Deus, eu quero atrair vitória. Eu quero eliminar hoje todo princípio de derrota. O Senhor me fez um vencedor em Cristo Jesus. Eu quero, Pai, agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, andar em obediência. Alinhe o meu querer com o teu, não a minha, mas a tua vontade. Pai, me dê uma fé inabalável no Senhor. Eu quero andar em fidelidade contigo. Agora santifica-me, Pai. Eu não quero andar com meias verdades que são mentiras.
Eu não quero investir naquilo que o Senhor não está. Eu não quero me apoderar daquilo que o Senhor já condenou. É corrupção, é dinheiro sujo, é coisa que não está certa, irmão. É se apoderar de capa e de ouro que não deveria. Hoje você pode dizer: Senhor, eu quero santidade. Agora eu quero que você faça uma oração. Porque a primeira muralha para a tomada da terra prometida foi Jericó. E você quer ver muralhas ao seu redor caindo nessa manhã, eu tenho certeza disso, para que as vitórias venham. Mas a maior muralha que está ao seu redor é a muralha que está no seu coração. Qual é a Jericó que está no teu coração, que hoje precisa cair por terra? Qual é a Jericó que está cercando o teu coração? Sobre tudo que deve guardar, guarda teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Você quer ver coisas ao seu redor acontecendo? O Senhor está falando, você está sendo um obstáculo para você mesmo. Você está sendo um sabotador das promessas divinas. Mas hoje você vai falar: não, é preparo para a vitória, é santidade, obediência e fé. Fora disso é derrota, é fracasso, é miséria. Eu não quero viver essa vida. Senhor, me ajuda nas minhas fraquezas, me ajuda nas minhas necessidades. Nós vamos adorar o Senhor. Lutamos com a magia. A igreja pode estar de pé. Vamos adorar o Senhor. Como é que estão sendo suas conquistas? Mais derrota do que vitória. O Senhor nos chama hoje para a vida de santidade, obediência, de uma fé inabalável nele. Em nome de Jesus.